Então, hoje nós vamos iniciar agora com um resumo, né, das principais small caps. Logicamente tem empresas maiores que nós não estamos resumindo aqui, porque nem precisa, né, o sell-side, as corretoras, né, cobrem muito bem. Então, nós preferimos mostrar as small caps que são um pouco cobertas, né? As pessoas não conhecem as empresas, não conhecem os resultados. Então, a nossa tese, né, que a gente sempre fala, é que nossos investimentos, eles têm um horizonte de investimento de 2 a 3 anos, né? O mercado, ele tem um horizonte de um trimestre. Sempre quer saber o trimestre, o próximo trimestre, né? E fica comparando trimestre contra trimestre, né? Ou o último do ano passado, né? Mas para nós isso aí é pouco significativo. O que nos importa é o longo prazo, né? E como é que essas empresas se comportam no longo prazo, né? Especialmente o que nós esperamos para frente, mas o passado já é um bom indicador para o futuro. Então, inicialmente, nós apresentamos as receitas, né, dessas empresas. São 9 empresas, 10 empresas. Né? Então, quando a gente olha de 18 para 23, né, já são 9 meses, na verdade nós pegamos os últimos 12 meses, base de setembro, né, como se fosse 23, mas falta um trimestre ainda. Então, são 5 anos. Então, nós vemos aí o faturamento mais do que dobrando, né, de 19 para 39,6 bilhões, né, é a soma aqui dos faturamentos. Né, isso dá um crescimento anual composto de 16% ao ano. Né? E quem cresceu menos, aqui foi a Unipar, cresceu 10%, né, aí o Metal Leve cresceu 11%. Né? Imagine, menor crescimento 10% ao ano, sabendo que nós tivemos pandemia em 2021, né, 22, esse ano praticamente não teve mais efeito. Tivemos o ciclo de alta de juros lá fora e aqui, né, que afeta mercados internacionais, afeta preços, vários fatores. Tivemos eleições aqui no Brasil, né, tivemos lá atrás, mas depois, ano passado, outra eleição, 18 e 22. Né, então foram muitas incertezas, muitos fatores que deveriam, digamos, frear o crescimento. O PIB cresceu nesse período 1,9%, né, Pedro? Isso, aproximadamente 1,9%. 1,9%. Então, nossas empresas crescem 16% ao ano, né, e o PIB cresce 2% ao ano. Então, em termos de crescimento de receita, está aqui, né, os números. E aqui fazendo 2 destaques, né, Ferbasa e Unipar, que puxam para baixo esses números, né, por conta de preço de commodities, né, nós comentamos semana passada, as 2 empresas e também a São Martinho, que está aqui, né? A São Martinho também distorce, porque esse ano ela vai ter um ciclo de vendas mais retardado, quer dizer, ela está guardando etanol. Então, quando a gente encerrar 12 meses a São Martinho, aqui nós temos 6 meses apenas. Quando encerrar 12 meses, provavelmente nós vamos ter um crescimento nas receitas da São Martinho, né? 12 meses contra 12 meses, e aqui nós temos uma perda de 400 milhões. Então também puxa para baixo. E talvez se São Martinho tivesse com 12 meses de vendas, né, serão os próximos 6, talvez esse crescimento estaria praticamente zero esse ano, né, de menos 4 contra o ano passado. Né? Então, temos crescimento, tudo ok. Próximo slide a gente mostra o EBITDA, né, como o mercado olha, né, para nós é mais um indicador. Nós usamos outros fatores, né, para fazer a avaliação da empresa, né, inclusive novamente reverenciando aqui o Charles Munger, né? Um dos seus pensamentos, suas críticas, talvez umas mais veladas, mais duras, é contra o EBITDA, né? Ele é realmente uma pessoa realmente que diz que o EBITDA não tem sentido, né? E quem olha EBITDA realmente não sabe o que é analisar uma empresa. E boa parte das corretoras, né, do seu site, eles fazem seus múltiplos de EBITDA, né? E o mercado acaba seguindo algo que para o Munger não faz sentido e que para nós também não faz sentido. Mas o mercado olha assim, né? Então nós arbitramos, digamos, essa má precificação dos ativos, né, das empresas, através de um múltiplo que para nós não faz sentido. Então, em termos de EBITDA, né, mas vamos lá, vamos ver como o mercado olha. Nesse mesmo período, crescimento de 20% ao ano. Receita cresce 16%, EBITDA cresce 20%, significa que você melhorou a margem de rentabilidade, né, do EBITDA sobre as receitas. E novamente, quem cresceu menos aqui por conta do último ano, Ferbasa e Unipar, por questão muito pontual dos commodities. Se a gente tirasse Ferbasa e Unipar aqui, o crescimento seria bem mais relevante. E aí outra cresceram menos aqui, né, Tupi com 13%,
São Martinho com 12, mas também São Martinho distorcido aqui pelo que eu comentei, né? Então, assim, em termos de EBITDA, também quase que dobrou nos últimos 5 anos, tá? 4,6 para 8,5. Então, realmente, está bastante, digamos, tranquilo em termos de crescimento do lucro através do EBITDA. E aqui o último fator, né, que é muito importante, porque o lucro líquido vai definir os dividendos, né? O dividendo não é função de EBITDA. Depois de EBITDA você tem despesa financeira, você tem depreciação, que vai tirar, tem imposto de renda, né? Empresas muito endividadas praticamente não vão ter lucro, pode ter um bom EBITDA, mas não vai ter lucro nenhum. E aqui a gente vê, né, que o lucro, ele quase que triplicou, né? Sai de 18 bi, 1,9 bi, quase 2 bi em 18, e chegando aí quase 6 bi agora em setembro. Então, resultados que triplicam nos últimos 5 anos. Isso dá um crescimento composto de 40% ao ano. Então, como é que você pega, digamos assim, uma concentração de empresas, apenas 10 empresas, né, que eu diria bastante concentrado, e ainda assim a gente consegue ter um crescimento de 40% ao ano. Você vai pegar o Bovespa, você vai pegar lá o índice Small Caps, outros índices, você não consegue nem longe chegar a 40% ao ano de crescimento no índice todo, né? Por isso que nossos fundos têm um retorno, digamos, de longo prazo, muito acima dos índices. Então, o crescimento dos lucros, né? De novo, Ferbasa e Unipar puxaram para baixo, né? Acabaram distorcendo, mas empresas que no conjunto tiveram um crescimento muito expressivo. Destaque aqui para a Kepler, né? Com 100%, né? Irani, 76%, né? Hoje aí o papel caiu 7%, né? Estava subindo 3%, aí caiu 7%. Mas a Irani acabou de encerrar um ciclo de investimentos agora em dezembro, e a partir do próximo ano ela passa a colher, né, uma redução de custos, né, eventualmente maior produção. Então a Irani realmente deverá contribuir com esse crescimento aqui, né, receita, EBITDA e lucro, né, e as outras empresas também que devem melhorar, né, nos próximos trimestres. E o último slide aqui de resultados, né, que eu queria comentar, isso aqui vai, na verdade, nos penalizou, por incrível que pareça, né? Quando a gente vê o que aconteceu em novembro, o índice Small Caps e o Bovespa quase que colados, uma valorização de 12,5%, né? E os nossos fundos tiveram uma valorização de 1,5%, 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o que aconteceu, né? Vocês estão vendo que temos resultados, está tudo bem. Nossos resultados, inclusive, foram melhores do que muitas empresas aí. Não tivemos nenhuma com prejuízo aqui, nenhuma com prejuízo. Né? Lucros menores, mas nenhuma com prejuízo. Ferbasa e Unipar tiveram lucros, né, não tão ruins assim, né, em relação ao mercado, mas é lucro. E a questão é que o mercado antecipa movimentos que a gente chama de top-down, né, especialmente a queda de taxa de juros. Então, o estrangeiro, né, especialmente o americano, ele está vendo, bom, o ciclo aqui do Fed pode estar no final, né, cada vez mais forte a expectativa que esse ciclo esteja encerrado. Aí não se sabe quando começa a cair, mas o mercado começa a tomar mais gosto pelo risco, né, apetite de risco. E os emergentes, todos sabem que são mercados que oferecem mais risco, maior retorno, talvez maior crescimento do PIB, e mercados mais sensíveis a juros. Então, de uma forma geral, Estados Unidos e Europa já praticamente encerraram o seu ciclo, né, e os mercados emergentes, Brasil e outros mercados, continuam agora com esse movimento aqui de queda mais acelerada dos juros. Isso pressupõe maior crescimento, isso pressupõe, né, o fluxo de caixa descontado, maior valor. Né, os múltiplos também, você pode pagar um múltiplo maior, porque você vai ter mais crescimento. E nossas empresas são desalavancadas, né, nossas empresas não vão se beneficiar de juros, eu digo assim, e nem as outras. Porque assim, até que chegue no resultado, no lucro líquido, nos dividendos, né, a queda da Selic vai demorar muito tempo. E também não acredito que vai acelerar as vendas do varejo. A gente viu o Black Friday desse ano, foi o segundo pior da história. As vendas caíram 15%, e já com a Selic caindo. Então o mercado ele acaba antecipando de uma forma muito violenta, como foi, vocês lembram, no primeiro semestre. Se não me engano, o Small Cap chegou a subir quase 20%, depois virou negativo, né, porque o mercado antecipou esse ciclo, né, de corte de juros, depois ele mesmo decepcionou, não é tão rápido, aí ele retraiu, chegou a cair, agora de novo o mercado se animou
E uma boa lição também em novembro, a questão do market time, né? Então imagine, quem ficou fora num único mês, praticamente perdeu 70% do ano. Né? Então quem vendeu em outubro, não, agora eu quero voltar para a Bolsa. Ah, botei no fundo de renda fixa, multimercado, demora 30 dias para resgatar, poder aplicar. Você já perdeu essa alta aí de novembro inteirinha, né? Praticamente perdeu o ano. Então o market time mostra realmente que não funciona. Então, a gente olha aqui, dessas empresas, tirando o Banco da Amazônia, né, que não entra aqui nessa conta, praticamente a maior parte das empresas com caixa positivo. Né? Então, dívida líquida e EBITDA, 0,3. Então, essas empresas realmente não estão expostas à questão de dívida, e a São Martinho ainda está no meio da safra, né? Ela vai desalavancar. Se 1,5 vai cair para 1,1, uma coisa assim. Irani acabou de fazer investimento, vai cair também. Né? Então, o valor de mercado é em torno de 4,4, né? Média. Né? São Martinho está um pouco acima, né? Com 12 bilhões. Se a gente fizesse a mediana, teria mais para 4. E o múltiplo, né, que o mercado olha e EBIT dá de 5,1. É muito parecido ali. Né? Quem é um pouquinho mais é a Schultz, também com ciclo de investimento. Irani, de novo, pela mesma razão. Né? E o índice PL, né, preço-lucro, né, da média, que, né, a gente não está ponderando, de 7 vezes praticamente. Então, realmente, as empresas estão baratas, tanto em termos de PL quanto de EBITDA, nós estamos olhando para trás, tá? Inclusive com esse ano mais fraco, mas se a gente olhar para frente, possivelmente esses indicadores serão menores, né? Melhores, quanto menor, melhor. E o dividendos, né, que para nós é um fator muito importante, a gente está mostrando, ó, mesmo com um ano, digamos, mais fraco em termos de resultado, de crescimento, quando a gente olha os últimos 12 meses, tivemos um yield médio de 9,5%. Destaque absoluto para metal leve, né, papel que sofreu bastante, né? E a gente comentou também na live a respeito da metal leve, que temos aí ainda um yield embutido, né, para os próximos 12 meses ou 6 meses, né, talvez aí em torno de 15%. Né? O lucro do ano, ela distribuiu agora, antecipou JCP de 88 milhões e praticamente só. Todo o lucro que foi distribuído foi resultados passados, né, dividendos passados. Então você tem ainda um potencial grande, né, de distribuição de resultados, né, especialmente esse ano aí vai ter um lucro recorde, né, e ela praticamente não antecipou nada. Então a Metal Leve continua aí com uma boa pagador de dividendos, né, saiu até uma matéria, foi da Infomoney, se não me engano, né, alguém que fez uma matéria das 10 melhores pagadores de dividendos, e destaque aqui para Kepler, né, e Metal Leve nos últimos 12 meses. Né, então 12 empresas nossas investidas, talvez eles não tenham todas as empresas, né, talvez sejam as mais conhecidas. E o BASA, né, Banco da Amazônia, também aí com yield aí de 11%. Né? Irani, mesmo fazendo investimento, olha só, Irani com ciclo de investimento, quase 10%, né? Não abdicou da distribuição de dividendos. Então, acho que o que nós sempre dissemos aqui, dividendos são importantes, né? As empresas continuam a distribuir, não estão endividadas, né? Têm capacidade de distribuir sem afetar seus investimentos, seu balanço, né? Múltiplos realmente atrativos, descontados. E olhando para frente, nossa perspectiva é de melhores resultados, esses múltiplos serão menores. Né? Então,